Olá, turma! Tudo bem, professor? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, estamos começando mais uma aula, né? E última aula dessa semana. Vamos estar dando continuidade aos nossos estudos matemáticos. Nós, nessa semana, tivemos aí 2 aulas na quarta e quinta, no qual nós falamos aí sobre a aplicação, né, do estudo da matemática financeira. Estudamos sobre o valor atual, certo? E também em relação à taxa, né? Bom, na aula de hoje nós estaremos fazendo a resolução de alguns exercícios a nível Enem, certo? Então eu peço que nesse momento você acompanhe a nossa aula, tá bom? Que nós iremos fazer aí a resolução de algumas questões, tá bom? E na próxima semana a gente vai fechar o nosso conteúdo do livro didático em relação à sequência de capitais e também amortização, né? Bom, então na nossa aula de hoje nós estaremos fazendo aí a aplicação de algumas questões, como eu falei, a nível Enem, onde você verá qual a melhor maneira de resolução dessas questões, né? Lembrando que a aplicação delas será feita de acordo com o enunciado. Nós vamos ler o enunciado, vamos analisar a questão e vamos marcar a opção que está pedindo para marcar, no caso se for correta, né? Então, nesse momento, eu estarei compartilhando com vocês a tela, tá? Para a gente começar a explorar sobre os exercícios que estão aí no livro didático de vocês, na página de número 69. Então, pegue o seu livro didático nesse momento, acompanhe a nossa aula, tá? A gente vai fazer esse exercício para fechar a ideia aí do estudo da matemática financeira e também para nós fecharmos a ideia do conteúdo que foi estudado nessa semana, tá? E na próxima semana a gente vai estar de volta com esse mesmo assunto, né? Dando continuidade e também fazendo aí os exercícios que estão dispostos a vocês. Então, vamos lá, turma. Nós temos aí hora do estudo, certo? Página 69. Quero que você acompanhe aí as questões. Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, aí na página 69 do livro didático de vocês, na hora de estudo. Vamos lá. A primeira questão é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, certo? Temos assim: assinale as proposição ou proposições correta ou corretas, né? Bom, a questão 1, nós temos aí o primeiro item, né? O item 1. 30% elevado ao quadrado é igual a 0,09? Bom, nós estamos falando aqui de porcentagem. Vocês podem acompanhar, né? Aqui nós estamos vendo que temos uma porcentagem e essa porcentagem está elevada ao quadrado. Isso vai dar um número decimal. Como é que eu consigo resolver essa questão, professor? De que maneira? Qual é a forma ideal para a resolução dela? Sabemos que a porcentagem, toda vez que nós tivermos uma questão de porcentagem, nós temos sempre que dividir ela, né, por 100, certo? E a divisão dessa porcentagem, ela vai ser transformada em número decimal. E esse número decimal, consequentemente, ele pode estar voltando na origem, né, como porcentagem. Então, nesse caso, o que deve ser feito? Primeiramente, vamos verificar se esse item é verdadeiro ou é falso, né? Vamos lá. 30% vai ser 30 dividido por 100, né? É o que a gente vai ver aqui, ó. 30 sobre 100 elevado ao quadrado. Professor, e aqui, o que a gente vai fazer? Elevar o 30 ao quadrado e depois o 100 ao quadrado? Não precisa. Divide diretamente aqui, ó. 30 dividido por 100, nós vamos ter 0,3, né? Que é o valor 0,03, que é o valor da divisão entre os dois números, né? Observe que entre esses dois números nós temos aí um expoente, certo? É uma potência, então potência de números decimais, nós temos que repetir o decimal a quantidade de vezes multiplicando, né? A quantidade de vezes que o expoente está indicando. Então nesse caso nós temos aí, ó, 0,03 vezes 0,03, nós vamos ter que 0,09. Então
30% ao quadrado é igual a 0,09? Sim, é verdadeiro. Então, carimba aí que é verdadeiro esse primeiro item, tá bom? Nesse item nós conseguimos resolver e mostramos, provamos para vocês que é verdade, né? 30% ao quadrado é igual a 0,09, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para o próximo item. O próximo item diz o seguinte: 80% dividido por 2% ao quadrado é igual a 40%. Aqui na verdade não tem quadrado, né, gente? Temos só 80 sobre 2, né? Ok. Bom, então, dando continuidade, nós temos aqui 80% dividido por 2 é igual a 40%. Como é que a gente vai provar se isso é verdade, professor? Nós vamos ter que fazer aqui, ó, a resolução através da operação de fração, né? Então, nós vamos ter 80 sobre 100, certo? Que é o valor que nós temos em relação a 80%. Então, vamos ter 80 sobre 100, deixa eu só colocar aqui. 80 sobre 100 sobre 2 sobre 100. Pessoal, existem duas maneiras de resolver aqui essa questão, né? Primeira, eu posso repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou simplesmente dividir 80 por 100 dividido por 2 sobre 100, que é isso que a gente vai fazer, né? Nós vamos ter aí, ó, 0,8 sobre 0,02. Dividindo 0,8 sobre 0,02, nós vamos encontrar 40. Lembre-se, esse 40 que a gente encontrou não é o 40% que nós estamos vendo aqui, tá? A gente encontrou o 40, que é a porcentagem aqui entre os dois números, certo? O que significa dizer que o 40 ele vai multiplicar por 100 para se transformar em porcentagem, né? Então, 40 vezes 100 vai ser 4.000 sobre 100. E 4.000 sobre 100 é a mesma coisa que... Opa, aqui não é 400. É 4.000%. Então, essa opção aí, ó, vocês podem carimbar que ela é incorreta. Ela é falsa, tá bom? Então, está incorreto. Professor, mas por que aqui deu 40 e não foi 40%? Gente, o 40 está representando um número, tá? E não a porcentagem. Então, a porcentagem vai ser 40 vezes 100, que vai ser igual a 4.000, né? E 4.000 dividido por 100, vocês vão perceber que é 4%, que no caso é a porcentagem, né? É 400%, que nesse caso, eu acredito que não é 400, é 4.000, tá, gente? Então, temos aí o segundo item. Vamos para o terceiro. O terceiro item diz o seguinte. Vamos lá para o terceiro item. Temos aqui no terceiro item, vamos lá, só um segundinho aí para a gente já fazer a leitura da questão. Olha só, que nesse caso é o item 04, né? As promoções do tipo leve 5 e pague 4, ou seja, levando o conjunto de 5 unidades, paga-se o preço de 4, acenam como desconto sobre cada conjunto vendido de 25%. Vamos verificar. Nós temos aqui, ó, o P, o preço, né? Sendo P o preço de cada unidade, nós vamos ter uma equação a montar. Então, vamos chamar de P a questão de seguinte. 5 pague 4, né? Vamos chamar de 5 e 4, dois valores. Então, se o conjunto for com 4 unidades, o preço vai ser 4P. Se o conjunto for com 5 unidades, o preço vai ser 5P, certo? Beleza. Agora que nós temos o preço em 4 unidades e 5 unidades, vamos ter que fazer uma razão entre as duas. O que é uma razão, professor? É uma divisão entre as duas unidades. Então, fazendo essa razão, nós vamos ter, ó, como 4P sobre 5P vai ser, olha, o P e o P simplifica, vai ficar 4 quintos, e 4 dividido por 5 dá 0,8. Bom, 0,8 é a mesma coisa que 1 menos 0,2, né? Com a forma de inteiro menos a parte decimal. Então, o desconto vai de 20% e não de 25%. Então, nós podemos concluir aí que esse item 4, ele é incorreto. Então, carimba aí que ele é incorreto, certo? Não é para marcar o item 4. Então, está somente correto o item 1, né? O item 2 não está correto, o item 4 não está correto. Beleza? Tranquilo?
Então nós fizemos aí, ó, nesse caso a propaganda enganosa, né, gente? Leve 5 e pague 4, não acontece realmente verdade o 25% de desconto em cada item. Vamos para o próximo item. Item 8. Uma pedra semipreciosa de 20 gramas caiu e se partiu em 2 pedaços de 4 gramas e 16 gramas. Sabendo-se que o valor em uma certa unidade monetária desta pedra é igual ao quadrado de sua massa, expressa em gramas, a perda é de 32% em relação ao valor da pedra original. Vamos verificar. O valor da pedra original vai ser 20 elevado ao quadrado, né, que é igual a 400. No caso, a pedra inteira. Só que ela foi dividida, essa pedra, né? Ela quebrou, então nós vamos ter uma parte dela com 4 gramas e outra com 16 gramas. Então, vamos lá. O valor dos 2 pedaços. Primeiro, 4 elevado ao quadrado mais 16 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai ser 16 e 16 ao quadrado vai ser 256. Então, 256 mais 16 vai dar 272 unidades monetárias. Lembrando que é em relação à porcentagem, né? 32%. Então, vamos verificar. 272 dividido por 400, que é o valor total, nós vamos ter 0,68. 0,68 é a mesma coisa que 1 menos 0,32, né? 1 inteiro menos 0,32. Então, a perda é de 32% em relação ao valor da pedra original. Então, carimba essa número 8, que ela é verdadeira, tá bom? É verdade aí essa opção, tá? Então, lembrando que o valor original da pedra seria em 400 unidades monetárias, né? E o valor aí também em 2 pedaços seria equivalente a 32%, tá bom? Então, o item 8 está correto, certo? Beleza. Agora vamos para o próximo item. O item 16, tá bom? Item 16. Um quadro cujo preço do custo era de R$ 1.200, foi vendido por 1.380. Neste caso, o lucro obtido na venda sobre o preço do custo foi de 18%. Bom, vocês podem observar que de 1.200 foi para 1.380. Então, nesse caso, aumentou R$ 180, né? Vamos verificar se esse R$ 180 corresponde a 18%? Vamos verificar. Como 1.380 dividido por 1.200 é igual a 1,15, e 1,15 é igual a 1 mais 0,15, ou seja, 1 inteiro mais 15%, o lucro foi de 15%. Então, se o lucro foi de 15%, não foi, claro, de 18%, né? Então, essa opção 16, carimba que ela é incorreta, tá? É bem simples. Mas poderíamos fazer aí, gente, através da regra de 3 simples, tá bom? Olha só, poderia fazer assim, ó. 1.200 está para 100%, né? E 1.380 está para X. E esses valores vocês iriam encontrar a porcentagem, tá bom? Então, fazendo a somatória do item 1, 2, 4, 8 e 16, os corretos somente 1 e o 8, nós vamos ter somatório igual a 9, tá bom? Essa aí é a resolução da questão de número 1 do livro didático da hora de estudo, lá no estudo de Enem, tá bom? Beleza, vamos para a segunda questão. Segunda questão, uma pessoa, vamos ter aqui a questão, né? Segunda questão de Enem. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações no primeiro mês. Ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar um montante de 3.800 gerado pela aplicação. Beleza. A pergunta é a quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações correspondente ao valor de, letra A, R$ 4.222,22, letra B, R$ 4.523,80, letra C, R$ 5.000, letra D, R$ 13.300 ou letra E, R$ 17.100. O que é a pergunta, professor? A pergunta é quanto foi que ela investiu, né?
Então, a quantia inicial dessa pessoa, quanto que foi? Qual o valor que ela aplicou? Como é que eu faço esse cálculo, professor? Vamos lá para a próxima página do slide. Temos aí, gente, a quantia inicial aplicada foi X. Você não sabe, né? E nem eu. Mas a gente vai descobrir agora. Então, quantia inicial aplicada foi X, né? A montante após o primeiro vai ser X vezes 0,7. E de onde veio esse 0,7, professor? Foi o valor aí, ó, em relação à porcentagem no primeiro mês, né? 30%. Então, nesse caso, vai ser 0,7. Segundo mês, montante após o segundo mês vai ser o 0,7, X, né? Mais 0,2, que nesse caso é o 20%, vezes 0,3, que é o 30%, vezes X. Vamos ter 0,76x em relação a montante após o segundo mês. Temos o primeiro e o segundo mês, né? Temos o próximo item. Somando, fazendo a resolução da equação aqui, né? 0,76x vai ser igual a 3.800. Isso implica que x é igual a 5.000. Então, observe que 0,76x é igual a 3.800, que a questão ela nos dá, né? Que é a montante. Então, o capital aí aplicado foi de R$5.000. Resolução da questão de número 2, né? Então, a quantidade inicial que a pessoa aplicou foi de R$5.000. Entendendo a questão de uma forma diferente, nós temos aqui, ó, o valor a ser encontrado. Você poderia aplicar esse cálculo através de montante, né? Capital vezes a taxa vezes o período de tempo, certo? E aí você encontraria também a resolução dessa questão, tá bom? O valor aplicado, que nesse caso já estava dando o montante, né? Então só era feito o cálculo do capital, tá bom? Beleza, agora vamos para o próximo item, a próxima questão, a questão de número 3, certo? A questão número 3 você vai acompanhar agora, vamos lá. Então, nesse caso é a letra C, R$5.000, né? Vamos lá, turma. Mais uma questão de Enem, acompanhe aí. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20.000, que pode ser aplicada a uma taxa de juros composta de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Beleza. Para ter o carro, João Carlos deverá esperar. 2 meses terá aqui a quantia exata. 3 meses terá a quantia exata. 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente, vamos ver aqui, R$225. 4 meses e terá a quantia exata. 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$430. Professor, como é que eu faço para resolver uma questão como essa? Pessoal, ele tem um valor aqui, ó, 21.000, e ele vai aplicar aí, ó, uma taxa de 2%, né? Que período ele vai aplicar? Observe aqui, ó, que ele vai deixar em um período X, você não sabe o período, né? Até atingir. Então, o que a questão, na verdade, tem de informação? Ela precisa ver o tempo, né? É o tempo que nós estamos procurando. Então, dessa maneira, vamos fazer a resolução da questão. Vamos lá. Olha só, turma, nós vamos ter aqui, ó, a montante em reais após 2 meses vai ser o seguinte, né? 2.000, que é o capital, vezes 1,02, que é a taxa, elevado ao quadrado, vai ser 20.808. Lembrando que isso aqui é juro composto, tá bom? Esse aí é o primeiro mês. Segundo mês, terceiro mês, na verdade, vai ser a montante, certo? Que vai ser 20.808. Observe que já pegou aqui, ó, o valor que ele tinha em depósito, né? Pegou esse valor e multiplicou pela taxa. Então, 1,02 vai ser 21.224,16. Agora temos o próximo item, que é a montante após 4 meses, né? Então, a montante em reais após 4 meses vai ser o valor que ele tem acumulado, certo? Vezes a taxa. Então, o valor acumulado é 21.224
vezes 1,02. Eu não coloquei a vírgula aqui, mas não tem problema, tá? Então, fazendo a multiplicação dos dois números, nós vamos ter 21.648,64 centavos. Bom, vocês podem verificar, né? Aí embaixo você já tem até a resposta, mas veja que, analisando os itens anteriores aí, ó, nós temos a letra A, 2 meses terá quantia exata? É 2 meses? Não, né? 2 meses vai dar 21, então 20.808. Então não chegou no valor que ele quer. Após 3 meses vai dar 21.224. Ele quer apenas 21.000, né? Então nesse caso aqui, ó, vai ter os 21.000, ainda vai sobrar R$ 224,16, aproximadamente R$ 225, né? No quarto mês, a montante vai ser 21.648. Então, a opção correta é a opção C, tá? João, vamos lá para o item. João, ele deverá esperar pelos 3 meses, né? E nesse momento sobrarão aproximadamente R$ 225. É a nossa resposta para essa questão aí de número 3, né? De número 3 da página 69 do livro didático. Beleza? Então nós fizemos aí uma resolução e chegamos à conclusão que é a letra C, a opção correta. Tá bom? Professor, qual seria a outra maneira de eu resolver essa questão? Bom, além em relação ao montante, né, capital mais os juros, a gente já teria também a solução através da fórmula, né? Capital mais juros. Bom, agora vamos lá para a próxima questão, questão número 4. Mais uma questão de Enem. Vamos lá. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, a poupança e o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então nós temos um quadro aqui que resume as informações, né? Temos aqui, ó, em poupança o rendimento mensal vai ser de 0,566%, 560%, né? E o imposto de renda vai ser isento. No CDB, que nesse caso é o Certificado de Depósito Bancário, nós vamos ter o rendimento mensal de 0,876 e o imposto de renda vai ser 4% sobre o ganho. Bom, qual é a melhor escolha, professor, para esse jovem investidor? A poupança ou CDB? Bom, para a gente responder essa pergunta, nós precisaremos resolver a questão. Então vamos lá. Olha só, temos as alternativas aqui, né? Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é: letra A, a poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80. Letra B, a poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56, né? O CDB, né? Pois totalizará um montante de R$ 504,38. O CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. Ou o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87. Qual é a opção correta, professor, para essa questão? Vamos analisar, né? Então, acompanhe a resolução aí, gente. Temos aqui, ó, até já a resposta aparecendo, né? A poupança, certo? Vamos ver a opção em relação à poupança. A taxa é 0,56%. Ou seja, 0,56 dividido por 100 é 0,0056. Então, com isso, vai ser o valor em montante, né? A montante vai ser o capital vezes a taxa. Então, nós temos aí, ó, 500 vezes 1,056. Nós vamos ter R$ 502,80, tá bom? Beleza. Agora que nós temos a poupança totalizará um montante de R$ 502,80. Agora vamos para o CDB, né? O CDB nós teremos aqui, ó, a taxa, certo? De 0,876%, que vai ser igual a 0,00876. E vamos ter aí o valor da montante, né? Então vai ser 500 vezes o valor 0,076, que é igual a 4,38.
O que é esse 4,38, professor? É os juros. Então, nós vamos pegar o valor aqui, né, e multiplicar pelos juros. Então, 4,38 vezes 0,04. O que é esse 0,04? É o ganho que ele tem, né? Então, 4% é 0,04. Então, aqui, gente, esse valor aqui, ó, que é os juros, vezes a porcentagem do valor que ele ganha, né? Vai ser igual a 0,1752. Nesse caso, tirando a casa decimal, né? Vamos eliminar a casa decimal. Considerando apenas duas casas decimais, o único resultado seria arredondamento. Temos R$500, que é o valor do capital aplicado, mais a taxa, que é, nesse caso, 4,38, né, os juros, menos 0,17, que é o valor do desconto, né? Então, nesse caso, vai ter R$504,21. A resposta correta é a letra D para essa questão, tá bom? Então, turma, verificando aí a opção correta, a letra D, da questão de número 4. Beleza? Então, nós temos aí essas 4 questões que nós resolvemos hoje. Fizemos uma correção, tá? Espero ter ajudado vocês aí com essas questões. Lembrando que nós já estudamos aqui sobre taxas, né? Sobre juros, simples, juro composto, sobre taxas equivalentes, certo? E chegamos até o valor atual, né? Nós temos apenas 2 conteúdos a fechar o livro didático de vocês, a parte de conteúdo. Depois, o tempo que nos restar, nós estaremos fazendo aqui, ó, revisão, correção de exercícios, fazendo aí umas listas para a gente atualizar sempre aí o conhecimento, né? É claro que nós precisamos aí ter um tempinho reservado para fazer uma recapitulação de tudo que nós estudamos nesse bimestre, né? Então, nós vamos fazer isso. Em uma semana vamos tirar só para fazer as revisões bem legal, para você ficar bem com a matemática, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje, a gente vai finalizar por aqui, tá? Nós fizemos hoje a resolução dessas atividades do livro didático, tá? Agora estarei enviando para vocês uma lista com algumas questões para vocês resolverem. Pessoal, bem importante, algumas vezes eu solicito que vocês resolvam as próprias questões do livro didático. Por qual motivo, professor, o senhor faz isso? Por que o senhor não envia umas outras questões? Bom, vocês sabem que vocês precisam atualizar essas questões do livro didático, né? E algumas questões, elas são essenciais para a gente ter um conhecimento vasto, né? Principalmente as questões que estão nível Enem, nível vestibular. E essas questões que a gente solicita que vocês resolvam depois, né? Sempre nós fizemos assim, né? Nós deixamos as questões que têm um grau mais de dificuldade maior para resolver depois que entendemos o assunto, né? Eu acredito que essa visão é bem mais fácil de você entender e resolver. Então, geralmente eu deixo 3 ou 4 questões aí do livro didático mesmo para você resolver no caderno, tá? Então, eu peço que vocês façam esse processo. Pega a questão do livro, identifique lá no seu caderno. Olha, questão 16, por exemplo, da página 64. Tá aqui a resolução, somente a resolução. Não precisa copiar a questão, tá bom? Professor, mas se eu quiser copiar? Bom, se você querer copiar, aí já é uma situação à parte, né? Você pode até fazer isso. Eu não vou fazer a restrição de você não fazer isso, tá? Bom, então, desejo aqui a vocês um bom final de semana. Nós estivemos aí estudando essa semana, né? Sobre aplicação de juros, de taxa e valor atual. E na próxima semana a gente vai fechar aí a parte do conteúdo do livro didático, tá bom, turma? Então, desejo a vocês aí um bom final de semana, para você e sua família. Vou ficar no aguardo aqui da sua mensagem para eliminar a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida, tá bom? E a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, tá bom? Meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!